Fala pessoal, bom dia. Aqui quem fala é o professor Leonardo Andrade, professor de Hardware, Games e Informática da Unidade ADEMA da Evolutime. Hoje nós vamos dar seguimento na nossa aula de Hardware, vamos falar um pouco sobre energia e alimentação. Essa aula é bem simples, tá gente? Ela só tem basicamente 3 tópicos, que seria os conectores de energia e os cabos de dados, os cabos de dados internos e os filtros de tensão, tá? Então vou fazer aqui um breve resumo para vocês, porque é um assunto básico, mas como tem vários conectores de força diferentes, é sempre bom a gente dar uma revisada aí, até para que vocês conheçam também os nomes e um pouco sobre a história de cada um, tá? Então, em primeira instância, a gente pode falar sobre o conector Berg. Ele é usado pelo drive de disquete e o conector Molex, que hoje a gente usa para HDs e outros dispositivos. Ambos possuem 4 fios, 12 volts e 5 volts e 2 neutros. Um de 12, um de 5 e 2 neutros, tá? A grande diferença entre os dois é mesmo o tamanho e a forma de encaixe, né? O Molex ele é o conector mais usado em qualquer PC atual, além de ser usado pelos HDs, drivers ópticos como leitor de Blu-ray, leitor de DVD e CD, e outros periféricos. Ele é usado também como fonte de energia auxiliar em algumas placas aí 3D AGP, tá? O Berg, que ele é mais antigo, que é o de disquete, ele está caindo cada vez mais em desuso, principalmente porque ninguém mais usa hoje o disquete, e então é bem difícil você encontrar, né, o Berg hoje em dia. É só realmente caso vocês encontrem aí em algum tipo de computador, vocês já saberem mais ou menos do que se trata, tá? Um outro tipo de conector que a gente tem, que ele é muito importante hoje, é o SATA, de 15 pinos, né? Ele substitui aí o Molex nos HDs e nos outros periféricos SATA. E o SATA ele vai ser aí alimentado basicamente por 5 pinos, mais ou menos, ao invés de 4 como o Molex, né? O quinto fio ele disponibiliza a tensão de 3.3 volts, que não é oferecido pelo Molex, tá? Além disso, o SATA ele é mais fino e o encaixe é mais suave. Ele não é por pino, né? Como as fontes oferecem apenas um, dois ou mesmo nenhum conector de força SATA, existem adaptadores Molex e as fontes antigas, tá? As fontes antigas que tinham o Molex, tem alguns lugares onde você consegue encontrar aí o adaptador. Eu vou colocar aqui no slide a foto do adaptadorzinho que você conecta de um lado o Molex, do outro lado o SATA, já que é mais atual, né? Beleza? A gente também tem o ATX, o que alimenta a placa-mãe. Existem duas versões, tá? A original, com 20 pinos, que a gente utiliza aí desde o Pentium 2, e a versão atualizada, chamada de AT24 ou ATV2, ou ATX-V2, o ATX24 ou ATX-V2, que ela vai ter 24 pinos, né? Que a gente utiliza aí nas placas atuais. Geralmente ela vem a reguinha com os 20 pinos e mais outra com 4 pinos extras, tá? Beleza? Então é basicamente isso. Qual a necessidade aí, vocês podem estar perguntando, de adicionar os 4 novos pinos na ATX? Né? Se eles transportam as mesmas tensões de 12 e 5 volts já presente nos anteriores, quais são esses motivos então que a gente adiciona os outros 4 pinos? Né? Por que teve essa troca? A primeira ideia de adicionar os 4 pinos é dividir a corrente em mais fios, reduzindo aí então a resistência e a perda de energia. Isso vai ser muito importante, principalmente nos casos da tensão de 12 volts, que no conector de 20 pinos é toda fornecida através de um único fio. Então você tem mais uma maior disponibilização da energia, né? Evitando aí um curto, alguma coisa do gênero. Beleza? Na maioria das placas atuais, a gente utiliza o conector P4, que ele é composto de 2 fios amarelos, 12 volts e 2 pretos, que é um neutro, né? E ele vai ser utilizado aí para dar energia, fornecer energia extra, principalmente para o processador. Tá? Ele vai sempre ficar do lado ali do soquete do processador, alimentando diretamente os reguladores de tensão, que fornecem a energia aí para o processador. Tá? Isso evita que toda a eletricidade consumida pelo processador tenha que ser transportada desde o conector ATX
através aí das trilhas da placa-mãe, beleza? Então o P4 é que vai fazer esse trabalho de enviar a energia, de fornecer a energia para o nosso processador, beleza? Do lado do P4, geralmente, a gente vai ter um conector de 3 pinos, que ele vai ser usado pelo cooler, tá? Embora seja possível aí também, hoje em dia, a gente encaixar um de 4 pinos, tá? De conector ATX aí no encaixe para esse cooler, tá bom? Hoje em dia, como eu já até expliquei isso em uma outra aula, a gente tem aí a facilidade de conector modular, que isso aí vai ser um diferencial, principalmente se vocês puderem comprar uma fonte que seja modular ou semi-modular, já ajuda muito essa questão da energia, principalmente a questão da organização do seu computador. Para quem não lembra, a fonte modular vai ser aquela que ela vai ter os encaixes, onde vocês podem estar conectando os cabos somente daquilo que vocês de fato vão utilizar no computador. Às vezes as fontes ATX antigas, elas vinham com conectores a mais do que vocês precisavam no computador. Então ficava aquela bagunça, aquela desorganização de cabo que pode gerar poeira, pode até mesmo prejudicar aí o funcionamento do seu computador, né? E questão também de aparência, né? Fica feio aquele monte de cabo solto dentro do gabinete, né? Então é legal a gente tá vendo isso, tá? Um outro tipo de cabo que a gente vai trabalhar então são os cabos OTGs ou conector OTG. Ele serve para conectar aí periféricos USB ao smartphone também, periféricos por meio de entrada micro USB ou USB-C, né? Os OTG é uma sigla, assim como USB. O USB significa Universal Serial Bus ou entrada universal serial, algo assim, tá? E o ATG significa on the go, que seria em movimento. É como se fosse um cabo usado aí principalmente para adaptadores de smartphone. Outro tipo de cabo de dados que a gente tem é propriamente o SATA, que ele vai fazer a transferência de dados do HD para a placa-mãe, né? Temos também o IDE, que era um modelo antigo. A gente tinha um modelo bem antigo aí que é o IDE. Hoje em dia quase ninguém usa, né, esse tipo de cabo porque é esquisito. Eu vou deixar aqui também foto num slide para vocês estarem vendo como é que é o IDE. Para a gente ter uma noção mais ou menos de como é que funciona. Eu já mostrei para vocês, já falei bastante sobre SATA e IDE nas aulas sobre HD, né, e sobre memória, mas é importante a gente estar forçando sobre esses cabos, né, durante essa aula aí de energia e alimentação, beleza? A gente pode também estar falando sobre os cabos de dados internos, né, que são importantes aí também para o funcionamento do nosso computador. Um deles vai ser, obviamente, o USB, né? Tem os cabos também e os exaustores, que servem como exaustores, tá? E eles vão ser muito úteis aí, principalmente para a gente conseguir ter uma melhor, novamente, resistência e aumentar o tempo de vida útil do nosso computador, tá? É importante a gente ter um cuidado com as conexões do nosso computador, principalmente para que evite essa questão de curto-circuito, que é muito fácil disso acontecer em um computador, caso seja alguma coisa conectada incorretamente, beleza? Toma cuidado também, principalmente na chave de energia, né? Se a voltagem da energia ela está ajustada, regulada ali para sua corrente da tua casa, né? Se for uma rede, né? Uma rede elétrica 220, certifica ali de que está com a chave 220 certinho, porque isso vai evitar muita, mas muita dor de cabeça que vocês poderiam supostamente vir a ter aí no computador, tá? Um outro tipo de cabo que eu acho importante a gente conversar também são os cabos de internet, como é o caso do Cat6, Cat5, Cat7, né, o Cat-E, que são os cabos de par trançados, cabos geralmente feitos de cobre,
que são utilizados aí para transferência de dados de internet, né? O que vai fazer a comunicação ou estabelecer a comunicação aí com o seu computador. Uma ponta vai ser obviamente ligada no modem e o outro na placa Ethernet, a placa de rede do seu computador, certo? Geralmente é utilizado o conector RJ45, que é aquela ponta de acrílico, e em alguns casos é possível também utilizar a Keystone, caso você queira fazer uma... como é que eu posso dizer? Você quer fazer uma extensão do seu cabo, né? Você quer aumentar, quer levar de repente para um outro cômodo, aí você pode estar utilizando o Keystone, ok? São alguns cabos aí interessantes de a gente conversar. E para finalizar, vamos falar um pouquinho aí sobre filtros de tensão. Tá? Pessoal, importante relembrar que é muito interessante você sempre estar dando uma olhada na apostila, tá? Para estar absorvendo mais o conteúdo. Às vezes eu não necessariamente vou falar sobre tudo que está na apostila durante essas videoaulas, porque eu não estou com a apostila de vocês aqui, eu só estou com base nos tópicos, então estou montando as aulas em cima dos tópicos da apostila. Então, se vocês quiserem ter um aprofundamento ainda melhor aí sobre o conteúdo, é importante vocês continuarem fazendo as atividades da apostila e também as atividades da plataforma Evoluped, né? É muito importante sempre estarem de olho lá para absorver mais o conteúdo e também porque isso vai ser importante para a formação de vocês aí como técnicos, enfim, futuros técnicos em informática e hardware, beleza? Bom, a gente pode estar falando também sobre filtros de linha e alguns outros recursos que a gente pode estar utilizando para gerência de eletricidade no nosso computador. Os filtros de linha hoje são os dispositivos de proteção mais simples, né? Eles geralmente são baseados em um fusível, né? O que ajuda bastante a gente em relação a cargas extras, a cargas fortes de energia, né? O picos de que a gente pode chamar de picos de tensão. Então é importante a gente ter aí um filtro de linha, é legal para auxílio na nossa questão aí de energia. Um outro aparelho que é muito útil são os estabilizadores, né? Que evita que queime qualquer tipo de dispositivo também, o estabilizador. Um outro tipo de aparelho que vocês podem estar utilizando seria o no break, né? O no break ele é muito parecido com o estabilizador. A única diferença é que o no break ele guarda uma carga de energia. Então, quando acontece a queda de energia, né, quando cai a luz na sua região, na tua casa, enfim, o seu computador ele não desliga. Ele vai ficar um tempo, né, o no break ele vai segurar a energia suficiente ali no seu dispositivo para que você pelo menos consiga desligar o seu computador com segurança. Ou seja, você não perca nada daquilo que você estivesse fazendo. Imagina que você estivesse fazendo ali um trabalho de escola, alguma coisa bem importante assim, e de repente dá uma queda de energia, né? E aí você esquece de salvar. Então, para evitar esse tipo de dor de cabeça, o no break ele serve exatamente para isso. Então, deu uma queda de energia, você vai pegar aí o no break e conseguir desligar. Não é para ficar mexendo no computador, nossa, acabou a energia, mas ainda assim eu vou conseguir jogar meu joguinho aqui. Não, não é essa a ideia. A ideia é simplesmente você conseguir, porque também ele não vai segurar por muito tempo, né? A energia, beleza? E para notebooks, a questão de energia, a questão de alimentação, ela é muito importante, tá? O notebook, eu não sei se vocês sabiam disso, mas o notebook ele é para ser usado preferencialmente conectado na tomada. Ué, professor, mas não vai viciar a bateria? Pois é, a bateria, a ideia de usar ela fora da tomada é somente em casos de viagem mesmo. Quando você vai viajar, quando você vai usar em um lugar fora da mesa, né? Ou fora de casa, você vai usar em algum lugar assim que tem uma tomada ou que não tenha tomada, aí beleza, aí você pode usar sem estar conectado. Mas o ideal, se você estiver usando em casa, principalmente para jogo, coisas muito pesadas, assistir filme, coisas assim, o ideal é você assistir com ele conectado na tomada, tá? Por quê? Porque filme, jogo, essas coisas, elas exigem muito de hardware, né? Então pode acontecer algum tipo de sobrecarga no seu computador, tá? Principalmente porque assim, pensa o seguinte, você vai jogar um jogo, né? Então o seu processador ele vai esquentar mais, certo? Ou vai trabalhar mais, melhor dizendo, ele vai trabalhar mais. E quem vai ser responsável por gerar energia para que o processador consiga trabalhar
como ele deveria, né, para esse tipo de ocasião, para esse tipo de funcionalidade, vai ser a bateria. Então, a bateria ela vai descarregar muito mais rápido. Certo? É o mesmo princípio de um celular, por exemplo. Se você vai jogar, se você estiver usando fora do carregador, ele vai descarregar muito mais rápido, porque ele vai estar trabalhando sobre forte tensão, né? Forte uso ali e tal dos recursos, né? Então, o notebook, o ideal é você utilizar ele conectado na tomada, tá? E aí só em caso mesmo de você tiver que usar ele em algum outro cômodo ou em algum outro ambiente, aí você pode desconectar e utilizar ele somente pela bateria, beleza? Pessoal, então eu vou pedir somente para vocês estarem fazendo as atividades da apostila, tá? Eu vou estar deixando aí na, no slide o número, né, o número das páginas, das atividades, do quiz e tal, certinho. E é basicamente isso. Não esqueçam de fazer as atividades da apostila, não esqueçam de fazer as atividades da plataforma Evoluped. Se ficar com alguma dúvida ou se quiserem mais conteúdo sobre essa aula, deem uma olhada na apostila, vocês vão ver que é bem pouquinho o conteúdo, é bem curtinho o conteúdo mesmo. E é basicamente isso, beleza? Em sala de aula, se estivéssemos em sala de aula, ficaria mais interessante porque conseguiria mostrar ali pessoalmente, né, presencialmente, as peças, ia ser mais interessante, mais interativo. Mas infelizmente, devido a essa condição, é o que a gente consegue fazer, beleza? Então, qualquer dúvida, pessoal, é só me chamar aqui. Espero que vocês fiquem bem. Não esqueçam de deixar o ok lá no grupo, né? Indicando aí que vocês assistiram a videoaula. Até a próxima. Um bom final de semana para vocês e tchau, tchau.